Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Estamos, essa semana, estudando o capítulo 51 ao 57 do livro de Doutrina e Convênios, e o tema é Um mordomo fiel, justo e sábio. Estudaremos os seguintes tópicos. O Senhor quer que sejamos mordomos fiéis, justos e sábios. O dom do Espírito Santo é recebido pela imposição de mãos. Podemos pregar o Evangelho onde quer que estejamos. Deus nos deu um padrão para não sermos enganados. Posso recorrer ao Senhor quando as escolhas de outros me ferem. Então, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, o primeiro tópico é: o Senhor quer que sejamos mordomos fiéis, justos e sábios. Primeiramente, vamos aprender o que significa mordomia, ou ser um mordomo. Aquele que toma conta dos assuntos ou da propriedade de outra pessoa é um mordomo. Aquilo de que o mordomo cuida é chamado de mordomia. Todas as coisas na terra pertencem ao Senhor e nós somos seus mordomos. Somos responsáveis perante o Senhor, mas podemos prestar contas de nossa mordomia aos representantes autorizados de Deus. Quando recebemos do Senhor ou de seus servos autorizados um chamado para servir, essa mordomia pode incluir tanto assuntos espirituais quanto temporais. Bom, Doutrina e Convênios, no 51, versículo 16 e 17 diz: E consagro-lhes esta terra por um certo tempo, até que eu, o Senhor, proveja a sua subsistência de outra forma e ordene-lhes que partam daqui. A hora e o dia não lhes serão indicados, portanto, que vivam nessa terra como se aqui fossem permanecer anos, e isso lhes reverterá para o bem. Então, o Senhor falando sobre o nosso período de tempo aqui, sobre a face da terra. Ele continua: E quem for um mordomo fiel, justo e sábio, entrará no gozo do seu Senhor e herdará a vida eterna. E em verdade vos digo, eu sou Jesus Cristo que depressa vem, em uma hora que não pensais. Assim seja. Amém. Então o Senhor pede para que nós sejamos o quê? Mordomos, ou seja, cuidar bem desse período de tempo, né, que nós estamos aqui na Terra, cuidar bem de todas as coisas que o Senhor criou para cada um de nós. Ele pede para sermos mordomos fiéis, justos e sábios. O próximo tópico é: o dom do Espírito Santo é recebido pela imposição de mãos. Versículo 10. Que vão de dois em dois e assim preguem pelo caminho em todas as congregações, batizando com água e impondo as mãos quando saírem da água. Então o Senhor sempre recomenda, né, para pregar o evangelho, sempre de dois em dois. Como vocês sabem, os missionários que estão aí pregando pelo mundo, eles estão sempre em duplas, tanto os elders quanto as sisters, eles estão sempre em dupla, pregando o evangelho, convidando as pessoas ao arrependimento, convidando as pessoas a se batizarem na igreja. E o Senhor tem um propósito nisso, né, para que os seus servos saiam de dois em dois. E ele fala no capítulo 53, versículo 3: Toma sobre ti minha ordenação, sim, a de elder, para pregares fé e arrependimento e remissão de pecados, de acordo com minha palavra, e o recebimento do Espírito Santo pela imposição de mãos. Então, aqui na figura ao lado, nós vemos como é esse recebimento do dom do Espírito Santo, o recebimento do Espírito Santo. Você impõe as mãos sobre a cabeça da pessoa, chama a pessoa pelo nome e realiza a ordenança da confirmação do recebimento do dom do Espírito Santo, que seria a confirmação do batismo. Em Atos, na Bíblia, no capítulo 8, versículo 14 a 17, o Senhor diz: Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo.
porque sobre nenhum deles tinha ele ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então, mesmo na Bíblia, você vê que a maneira com que o Senhor ordena para que eles recebam o Espírito Santo após o batismo, porque muitos falam na Bíblia a respeito do batismo, né? Batismo no Rio de Jordão, do próprio Senhor Salvador Jesus Cristo, e todos os batismos que eram realizados estão mencionados na Bíblia, e muito se dá ênfase ao batismo. E nessa escritura, nós aprendemos como você recebe o Espírito Santo. E no versículo 17 do capítulo 8 de Atos diz: então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então aquele Espírito Santo que veio como simbolismo, que apareceu em forma de pomba após o batismo de Jesus Cristo, esse Espírito Santo, para uma pessoa que é batizado na igreja de Jesus Cristo, ele precisa ser recebido através da imposição de mãos, como você vê na imagem ainda, a figura ao lado, como eu disse. Então é dessa maneira que funciona essa ordenança. Próximo tópico. Podemos pregar o evangelho onde quer que estejamos. O Senhor disse no capítulo 25, 26 e 27, assim, que meus servos David Whitmer e Harvey Whitlock também viajem para essa mesma terra e preguem pelo caminho. Ele repete essa escritura para os seus servos, Parler P. Pratt e Orson Pratt. Repete, viajem para essa mesma terra e preguem pelo caminho. E mais uma vez ele repete, e que meus servos Solomon Hancock e Simeon Carter também viajem para essa mesma terra e preguem pelo caminho. Então o Senhor está falando para eles viajarem e durante essa viagem, durante essa jornada, para que eles possam pregar o evangelho de tudo aquilo que eles aprenderam a respeito da restauração do evangelho, a respeito do evangelho de Jesus Cristo, para que eles possam pregar o evangelho para todas as pessoas durante o caminho de sua viagem. Então eu pergunto para você, você quando viaja, você costuma fazer isso também? Pregar o evangelho pelo caminho? Eu, como já disse aqui em aulas anteriores, tive essa oportunidade de fazer uma viagem, algumas viagens, né? Mas essa bem longe, quando eu fui para o Japão, eu levei materiais em japonês, em inglês, em diversos idiomas, e tive essa possibilidade de fazer exatamente isso que diz a Escritura, pregar o evangelho pelo caminho. Então, todas as pessoas que eu encontrava, que tinha a possibilidade, que eu sentia que eu deveria compartilhar o evangelho, eu fazia isso, entregando inclusive exemplares do livro de Mórmon, exemplares das Escrituras, e também filmes a respeito do evangelho de Jesus Cristo, filmes em diversos idiomas. Então, ou seja, eu convido você a continuar fazendo isso também, pregar o evangelho para muitas pessoas e seguir esse exemplo aí dessa escritura. Próximo tópico. Deus nos deu um padrão para não sermos enganados. Então nós temos a imagem, né, da verdade e da mentira, e nós sabemos quem é o pai da mentira. Então o Senhor nos deu um padrão para não sermos enganados por ele. O versículo 14 diz, e também eu vos darei um modelo em todas as coisas, para que não sejais enganados, porque Satanás está solto na terra, enganando as nações. Então isso é bem claro. Portanto, aquele que ora, cujo espírito é contrito, é aceito por mim, e esse é aceito por mim, se obedecer às minhas ordenanças. Aquele que fala, cujo espírito é contrito, cuja linguagem é mansa e edifica, esse é de Deus, se obedecer às minhas ordenanças. Então o Senhor repete aqui nos 2 versículos, cujo espírito é contrito. Então, ou seja, esse é o segredo para que nós não sejamos enganados por Satanás, né? Que tenhamos o espírito contrito, ou seja, ser humilde, ser obediente a todas as coisas do Senhor. Ele acrescenta, aquele que ora, aquele que a linguagem é mansa. Então o Senhor dá aqui alguns conselhos para que nós não sejamos enganados. Ele continua, e também aquele que estremece sob o meu poder será fortalecido e produzirá frutos de louvor. E também aquele que é vencido e não produz frutos, de acordo com este modelo, não é meu. Então, ou seja, nós temos aqui 2 tipos de pessoas, aquele que produz frutos e aquele que não produz frutos. Aquele que produz frutos
é do Senhor, e aquele que não produz frutos não é dele, segundo essa escritura. E ele continua, portanto, por este modelo, discernireis os espíritos, em todos os casos debaixo dos céus. Então, nós sabemos que existem espíritos bons e espíritos maus, né, sobre a face da terra. Sabemos que existem espíritos que seguem Satanás, né, aqueles que já seguiam desde antes da vinda deles aqui para a face dessa terra, né, de cada um de nós, quando foi apresentado o nosso plano de salvação, aquele 1/3 dos espíritos que seguiram Satanás, que estão aí na terra perambulando, esses aí são aqueles que não produzem frutos, são aqueles que seguem o inimigo. Então, essa é uma maneira que nós temos de discernir os espíritos, quem produz frutos e quem não produz frutos. Próximo tópico. Posso recorrer ao Senhor quando as escolhas de outros me ferem. No cabeçalho do capítulo diz assim, os membros da igreja que residiam em Thompson, Ohio, achavam-se divididos quanto às questões referentes à consagração de propriedades. O egoísmo e a avareza eram evidentes. Lyman Copley havia quebrado o convênio de consagrar a sua grande fazenda como um local de herança para os santos que chegavam de Coesville, Nova York. O profeta inquiriu o Senhor e recebeu essa revelação, a qual ordena aos membros em Thompson que deixem a fazenda de Lyman Copley e que viajem para o Missouri. Então, ou seja, havia ali uma contenda, as pessoas, havia um sentimento de egoísmo, de avareza, estava bem claro, e muitas não estavam ali consagrando suas propriedades ali como deveria acontecer, né? E o profeta, então, fez essa oração ao Senhor e recebeu uma revelação para que eles deixassem a fazenda e que viajassem para o Missouri. Ele continua no versículo 6. Mas bem-aventurados são os que guardaram o convênio e observaram o mandamento, porque obterão misericórdia. Então, ou seja, não importa qual é o tipo de adversidade que você está passando, não importa qual é o tipo de influência que possa estar acontecendo na sua vida de uma decisão tomada por outra pessoa, seja por algum amigo, por algum membro da sua família, por alguma liderança, seja qual for o motivo que alguma coisa muda na sua vida, que seja por uma decisão tomada por uma outra pessoa, isso são diversos tipos de exemplos que pode estar acontecendo, eu não consigo ser específico aqui, mas qualquer decisão tomada por alguma outra pessoa que interfira na sua vida, o Senhor dá o conselho aqui para você. Ele fala assim, para nós, né? Ele fala assim, bem-aventurados são os que guardaram o convênio e observaram o mandamento. Então, ou seja, o mais importante é nós guardarmos os convênios que nós fizemos com o Senhor, fizemos no batismo, fizemos no templo e observar os mandamentos. Ele continua, e também sede pacientes nas tribulações, até que eu venha. Eis que depressa venho, e o meu galardão está comigo, e aqueles que cedo me buscaram encontrarão descanso para a sua alma. Assim seja, amém. Então ele fala, sede paciente nas tribulações. Não importa o que está acontecendo, sede paciente nas tribulações, que depressa o Senhor vem. Então, esse é o resumo do Vem e Segue-me dessa semana. Eu espero que você tenha gostado. Aqui são pequenos trechos dos capítulos, né, que nós estudamos. Eu convido você a estudar outros versículos e aquele que chamou mais atenção para você, se você puder, compartilhe aqui conosco. Deixa aqui seu comentário também. E se você ainda não é membro da Igreja de Jesus Cristo e quer saber mais, clique no link aqui abaixo. Eu fico por aqui, uma boa semana a todos e até a próxima.